do presidente Bolsonaro, e mais do que apenas o julgamento em si, nós abordamos algumas questões sobre o julgamento, principalmente o posicionamento do Alexandre, do Fux. Boa parte do programa focou em como os tais aliados, os puxa-sacos do presidente Bolsonaro e a turma do deixa disso constantemente sabotam sobre como a imagem pública do presidente tem sido prejudicada por essas pessoas. E esse foi o tema central, foi o que nós mais falamos ontem. Bom, então, se você não está lembrando do que fez, por exemplo, falamos do que fez o Alexandre, eu ajudo a refrescar a sua memória. Durante o julgamento de ontem, em que era decidido se a denúncia da Procuradoria-Geral ia ou não ser aceita, e, portanto, se os denunciados, dentre os quais está o presidente Bolsonaro, seriam tornados réus ou não, o Alexandre decidiu inovar, literalmente inovar, porque ele passou um vídeo com uma retrospectiva do 8 de janeiro, e o problema é que esse vídeo não tinha sido citado em momento algum na denúncia da PGR, ou seja, os denunciados, que agora são réus, descobriram na hora uma nova prova que estava sendo utilizada contra eles, sem que eles pudessem se defender. E talvez algumas pessoas não entenderam qual é o grande problema por trás disso. Vejam, o papel do juiz é analisar a denúncia do Ministério Público, no caso a PGR, a partir das provas e dos fatos elencados, tomar uma decisão acerca da culpa ou não do réu. Juiz não apresenta prova, muito menos prova surpresa. Eu não creio que isso tenha acontecido nunca na história do Brasil, nem na época da colônia, nem na época do Império, muito menos na época da República. E a questão é tão séria que até mesmo o Globo está tratando o que o Alexandre fez como um ato político. Vejam só. Vídeos exibidos por Alexandre de Moraes repetem estratégia de CPI do ataque ao Capitólio, diz a matéria. A edição dos vídeos dos ataques do 8 de janeiro no plenário do Supremo Tribunal Federal, adotada pelo ministro Alexandre de Moraes no segundo dia do julgamento, que deve acatar a denúncia da PGR, ou seja, que acatou contra Jair Bolsonaro e outros 7 arrolados, repete a estratégia usada num comitê do Congresso dos Estados Unidos que apurou a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, instigada por Donald Trump. Prestem atenção no que o Globo não é o Paulo Figueiredo Show, não é a Oeste, não é a Gazeta do Povo, não é a revista Timeline, é o Globo. O Globo está dizendo que o Alexandre, que é um juiz, está usando uma estratégia usada por políticos do Partido Democrata. Não fosse só isso, é muito errado, né? O próprio Alexandre confessou que o vídeo não está nos autos, mas o mais interessante disso tudo é como o homem que defende que nós não somos mais colônia desde 1822, este homem é o homem que age amando, apoiado pela esquerda americana e copia e cola a estratégia que foi feita e utilizada dentro dos Estados Unidos. Está dizendo o Globo. Está dizendo o Globo. E eu fico repetindo como é importante você aprender política americana. Não é por fetiche. Eu gasto uma boa parte do meu tempo aqui no programa falando de política americana e às vezes eu falo certas coisas com um ar que pode parecer arrogante, professoral, porque eu já vi os filmes. Então, quando para vocês o Alexandre passa esse vídeo pela primeira vez, as pessoas ficam, eu falo assim, eu já vi isso, eu sei o que aconteceu. E o outro lado, que é o lado positivo, é que eu já sei como se derrota isso. Volto a dizer, não pela minha genialidade, mas porque, como a Ana Paula Henkel gosta de dizer, nós somos viajantes do futuro. Nós somos viajantes do futuro. Vejam, de novo, outra reportagem do Jornal do Globo. Apelativo e exagero. Estratégia de Alexandre de Moraes de exibir vídeos contraria denunciado. E, mais uma vez, nós já estamos aqui carecas de saber, e falamos ontem no programa, sobre o absurdo que é isso. Mas o absurdo total não é o absurdo. O mais absurdo não é o ato em si, mas o quão tudo o que acontece no Brasil é copiado no que acontece nos Estados Unidos. Esse é o ponto central que a gente discute aqui. Dinheiro da USAID que financiou toda a armação e o golpe do Alexandre de Moraes em favor da censura. Nós temos, e isso, aliás, noticiei no programa de ontem, vai ficar muito mais claro com a vinda, ou a ida, no caso, do Mike Pence ao Brasil. Noticiamos aqui ontem o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado, que denunciou todo o escândalo do dinheiro da Agência de Fomento dos Estados Unidos financiando a censura, combate à desinformação no Brasil. Ele foi convocado pela Credem para ir ao Brasil e já botou no seu X que se sentiu honrado com essa ida. Já colocou no seu X que se sentiu honrado.
E vai ficar mais e mais exposto como os Estados Unidos financiaram tudo, os Estados Unidos do governo Biden financiaram tudo que estavam fazendo no governo, censura do Alexandre de Moraes. Além disso, o governo Biden mandou 5 ou 6 dos seus principais oficiais, estou falando aqui do Bill Burns, diretor da CIA, Lloyd Austin, secretário de Estado, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, Victoria Nuland, que era basicamente a Madame Golpe, quem mais? Mandou mais gente, eu estou esquecendo de gente aqui, para ameaçar funcionários brasileiros, públicos e militares, caso o Alexandre de Moraes fosse contestado. Isso já está exposto. E agora nós vemos mais uma vez, e fora todas as outras semelhanças, esse comitê, a que a Malu Gaspar está se referindo aqui no Globo, foi o comitê que o Joe Biden teve que perdoar preventivamente os seus integrantes porque eles destruíram provas sobre os acontecimentos. Aí, no Brasil, nós temos quem? Nós temos um dos julgadores, no caso Flávio Dino, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que também destruiu provas às câmeras de segurança que poderiam inocentar os pobres coitados do Rio de Janeiro. Então, as coisas são muito similares. E agora você vê, mais uma vez, o Alexandre de Moraes, bota de novo aí para a minha reportagem do Globo, Bruno, mais uma vez, o Alexandre de Moraes, copiando mais uma coisa que acontece dentro dos Estados Unidos. Quando você olha essas duas coisas, você tem que fazer a seguinte análise. Opção A, o Alexandre copia o que acontece nos Estados Unidos involuntariamente. Opção B, o Alexandre é a mente brilhante por trás de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, meio inverossímil. Opção C, o Alexandre age como um capacho e obedece ordens que vêm dos Estados Unidos. Ou opção D, que é a opção que eu consideraria mais provável. Tanto o Alexandre como estas pessoas dos Estados Unidos obedecem ao mesmo mestre e sofrem as mesmas orientações. E eu estava agora, enquanto ficam os chatinhos tentando xingar muito no Twitter, eu estava agora, antes de entrar no programa, com o Rodrigo Constantino, inclusive, que foi convidado dessa vez também, no programa do Steve Bannon. Estou falando do War Room, estou falando de um cara que é ex-conselheiro, estrategista-chefe da Casa Branca, ex-coordenador de campanha do Trump. Nós estávamos no programa desse cara, explicando o que estava acontecendo no Brasil, e eu falei, o que eu disse lá foi o seguinte: ora, não é possível que o governo Biden tenha feito todas essas coisas e o governo Trump não tome atitudes mais contundentes. Vocês podem ter certeza. As portas fechadas, eu bato o tempo inteiro na porta e falo, olha, vocês precisam tomar atitudes mais contundentes. Não que as coisas não estejam acontecendo, mas o ritmo e a intensidade nunca são o que a gente quer diante da velocidade. Nós estamos numa corrida, né? O que ganha? A burocracia na Casa Branca ou a velocidade desse julgamento sumário que o Supremo Tribunal Federal tem feito? E tem feito. E aí você pode falar assim, bom, Paulo, com esse negócio do Alexandre, julgamento ontem, esse circo, nós chegamos no fundo do poço. Mas eu quero mostrar aqui uma prova surpresa para vocês que mostra que tudo é possível piorar. Né? Isso porque um dos grandes especialistas em direito penal do Brasil, por experiência própria, decidiu se posicionar de maneira contundente a respeito do julgamento do Bolsonaro. Bota aí pra gente o vídeo do Sam Pancha, Bruno. Primeiro, seria presunção minha fazer qualquer prognóstico sobre a decisão da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tem... Ele não tem como provar que ele é inocente, porque é óbvio que... Eu não vou ouvir isso, desculpa, Bruno, pode tirar esse cara daí. Eu não vou ouvir, não estou com saco para ouvir esse tipo de coisa. Mas o ato aqui, louco, né, é que não só ninguém conseguiu apresentar prova nenhuma, eu digo assim, alguém apresenta alguma prova de que o presidente Bolsonaro estava envolvido nesse tipo de coisa, nesse tipo do golpe da Disney. As pessoas estão querendo colocar a culpa no Bolsonaro pelo 8 de janeiro, o cara estava em Orlando.
na Flórida. Absolutamente louco, absolutamente esquizofrênico. E outro que eles dizem que também participou deste golpe à distância fui eu. E, aparentemente, eu já disse a vocês, segundo os jornais, eu sou um dos denunciados. Eu digo segundo os jornais, porque acabaram de tocar a campainha aqui de casa, e eu estava na expectativa de que fosse, talvez, os US Marshals, trazendo aqui a minha citação criminal, dizendo, olha, você está sendo acusado. Mas até hoje eu não recebi nada. E aí, ontem, os jornais, especialmente a CNN, publicaram a seguinte notícia: neto de presidente da ditadura não se defende em denúncia de trama golpista. E eu não vou ler a matéria aqui, eu gostei da foto, a foto tá bonita. Eu não vou ler a matéria aqui porque o título é autoexplicativo, mas basicamente os caras estão dizendo que eu não apresentei minha defesa contra a denúncia da PGR. E eu quero dizer o seguinte: como é que eu vou defender de algo que eu não sou acusado? Porque você só é acusado de algo depois que você é citado. Então apresenta uma denúncia, você é citado, olha, você está sendo acusado de tal e tal crime. Quando essa pessoa está no exterior, em lugar certo e sabido, e eu resido no mesmo endereço há 10 anos. Estou em lugar certo e sabido. Quando a pessoa está no exterior, em lugar certo e sabido, o que você faz? Você manda uma carta rogatória, ou você segue os trâmites do MLAT, que é o Acordo de Cooperação Multilateral do Brasil e dos Estados Unidos. E até hoje não chegou nada para mim. Nada. E eu tô louco para me defender. Eu tô louco, eu sou louco. Eu ainda perguntei pro meu advogado, falei assim, poxa, quando vier o meu momento, eu posso fazer uma transmissão ao vivo do meu depoimento para a Polícia Federal? Porque eu queria muito fazer uma transmissão ao vivo do meu depoimento para a Polícia Federal. Porque a primeira coisa que eu vou dizer é que não houve golpe porcaria nenhuma. Eu vou dizer qual era a verdadeira posição do general Freire Gomes, qual era a posição de cada um dos militares do Exército, segundo as informações que eu tinha. Eu vou dizer sobre as urnas eletrônicas, que essa história de que o presidente sabia que as urnas... tudo demonstra que o presidente desconfia, sim, das urnas eletrônicas, como desconfia boa parte do povo brasileiro. Vou falar sobre as urnas, vou falar por que eu me convenci de que nós tínhamos um problema no processo eleitoral. Eu tô louco para falar isso. Vou falar as informações que eu recebia dos bastidores do Alexandre de Moraes, do que estava acontecendo. Vou falar sobre a Polícia Federal. Eu vou adorar falar sobre isso. Então eu faço aqui um clamor aqui para vocês da Polícia Federal, Procuradoria, Ministério Público, etc. Citem-me. Mandem a carta rogatória para que eu possa me defender. Agora, o Brasil e os Estados Unidos têm acordos internacionais. Por que existe esse acordo internacional? Ora, porque eu me encontro e me encontrava já em outra jurisdição. Meus atos foram praticados debaixo de outra jurisdição. Então, esses acordos são para proteger as pessoas que estão em outra jurisdição e dar a elas garantias constitucionais que elas têm debaixo desta jurisdição. No caso em tela, eu tenho as garantias constitucionais dos Estados Unidos da América. E não tem problema nenhum. Se o que vocês estão fazendo dentro da lei, os Estados Unidos vão receber, como já fizeram em outra oportunidade, ano passado mesmo, os US Marshals vieram aqui num outro processo que não tinha nada a ver com isso, e me citaram, se diante da lei, eu apresentei defesa e está tudo certo. É só fazer a mesma coisa, traz aqui, eu vou receber, vou apresentar defesa, vou pedir para ser ouvido e vou falar tudo que eu tiver que falar. Se eu pudesse, faria uma live, abriria uma live com a Polícia Federal. Porque eu não tenho nada a esconder. Tudo que eu falo é absolutamente público, eu não tenho nada a esconder. Minha participação é pública, é a luz dos olhos, vocês estão vendo. O que eles me acusam de ter feito é crime de reportagem, é crime de ter aparecido nos Pingos nos Is. Então eu vou ter o maior prazer. Agora, se está tentando fazer citação fajuta, falsificação de citação, etc., aí eu vou dizer para vocês, vou usar o mesmo linguajar que vocês usam. Em tese, é uma violação da jurisdição americana que é crime nos Estados Unidos. E aí eu não vou, sei lá, se amanhã aparecer que um juiz brasileiro, um promotor, procurador, estão sendo investigados pelo Departamento de Justiça, eu não tenho nada a ver com isso, eu não trabalho no Departamento de Justiça, né? Mas pode acontecer. Porque em tese, configura crime. Mas, antes da gente encerrar, tem mais coisa pra gente falar sobre essa questão desse julgamento. Eu aproveito para fazer um react a um vídeo que ontem o Kim Paim, eu não sei porque não me mandou mensagem, mandei uma mensagem para ele hoje, mas ele resolveu fazer um vídeo em que ele me citava. E eu vi algumas pessoas se descabelando. Ai, meu Deus, o Paulo Figueiredo e o Kim Paim, etc, etc. E eu assisti o vídeo e vou reagir ao vídeo do Kim Paim.
Em primeiro lugar, antes de reagir, eu só quero dizer para vocês o seguinte: eu não vi nada demais no que disse o Kim Paim a meu respeito. Então, se vocês estão esperando que eu vá xingar, descabelar, etc, etc, eu acho que vocês vão ficar frustrados. Porque Kim Paim discordou de mim. Eu convivo muito bem com o dissenso. Ao contrário das pessoas que acham que você só pode estar cercado de puxa-sacos, foi respeitoso, apresentou um ponto de vista diferente do meu. Bota aí pra gente ouvir, Bruno. Entrando em outra treta também, no dia de ontem, Paulo Figueiredo fez 2 tweets, movimentaram aí parte do dia, muita gente comentou sobre eles. Um foi esse Eu nem tinha visto que o tweet tinha tido, sei lá, quase 500 mil de pessoas. daqui. Ele bota assim: ontem, a ida de Bolsonaro ao Supremo tinha tido excelente repercussão. Passou enfrentamento, coragem, liderança. A ideia era hoje, ao final do julgamento, ele ter a palavra final em uma coletiva de imprensa que dominaria os noticiários. Mas é impossível Bolsonaro manter uma boa estratégia por 2 dias seguidos. Hoje, Verdade. ele desistiu de ir, cagou tudo. Cagou tudo, Cagou mesmo. pegou mal, viu? Mas não. Vai dar uma entrevista sei lá onde, com a impressão de comportamento errático. É um ótimo homem, mas um péssimo estrategista. Não é à toa que estamos nessa M de dar gosto. Esse final, assim, eu discordo, não é 100, né? 500%. Ótimo. Vamos lá. Por causa disso que estamos como estamos hoje, pô, é negar a história do Brasil. É como se o Brasil tivesse começado em 2019. Nós estamos aqui por causa da estratégia errada de Bolsonaro. Sério, velho. Tanta coisa, não teve nada que aconteceu antes para construir o Brasil que temos hoje. Se Bolsonaro tivesse estar tudo diferente, tá bom. Discorda. Sim, e eu vou te explicar por quê. Existe uma diferença entre condição necessária e condição suficiente. De fato, as merdas que o Bolsonaro fez e vem fazendo desde 2019 não são condições suficientes para nós estarmos na merda que nós estamos hoje. Claro, eu sempre falo aqui, existe um Alexandre de Moraes, existiu o dinheiro da USAID, existiu uma onda internacional, existiu um monte de coisa acontecendo. Porém, embora não tenha sido condição suficiente, foi condição necessária. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que talvez você consegue imaginar isso. Eu acho que você é um cara muito inteligente, já apontou isso várias vezes. Talvez se ele tivesse apontado, por exemplo, o ministro da Justiça que não fosse o Sérgio Moro, a quem você é bastante crítico, nós não tivéssemos nessa situação. Talvez, se ele não tivesse seguido de todos os acabou porra dele uma recuada, talvez se ele não tivesse mandado cartinha pro Temer, escrita pelo Temer, pro Alexandre de Moraes pedindo desculpa depois do grande clamor popular, isso não tivesse acontecido. Talvez, se ele tivesse nomeado um advogado-geral da União, que é o cara responsável por apresentar todas as petições da União, ele não tivesse nomeado o braço direito do Alexandre de Moraes, o cara que escreveu a tese do Alexandre de Moraes para a USP, o José Levi, como advogado-geral da União por um bom tempo, talvez isso não tivesse acontecido. Talvez, se ele tivesse nomeado um cara com um pouco mais do que 150 nanogramas por decilitro de testosterona no lugar daquele terrivelmente terrível do André Mendonça, talvez a gente não tivesse nessa situação. Ou o outro, que eu ainda acho um pouco melhor, que é o Cássio Nunes. Talvez estas não fossem condições, talvez se essas coisas não tivessem acontecido, a gente não estivesse nessa merda de dar o gosto. Talvez, se o presidente tivesse melhor assessorado em todo esse processo, ele tivesse conseguido, mesmo com os problemas das nossas urnas eleitorais, ter chegado nessa situação. Talvez, se o presidente tivesse, por exemplo, resolvido contestar as urnas antes do processo eleitoral e não depois do processo eleitoral, nós não tivéssemos nessa merda de dar o gosto. Talvez, se o presidente não tivesse ido chorar nas frentes da multidão, tivesse mandado as pessoas para casa, talvez o 8 de janeiro não tivesse acontecido. Talvez, se o presidente tivesse se pronunciado no 8 de janeiro imediatamente, quando começou, como fiz eu, e não ao final do dia, depois que o quebra-quebra já tivesse acabado, talvez ele tivesse uma situação melhor. Talvez. Talvez, se o presidente Bolsonaro não tivesse retornado ao Brasil depois de já terem dito para ele que ele seria preso, nós não estivéssemos nesta altura processual. Talvez. Eu posso passar aqui o dia inteiro. E que você fala isso para atacar o presidente Bolsonaro? Não, repara que todas essas coisas que eu citei aqui são um mau assessoramento e uma péssima estratégia, que foram confirmadas ontem. E a gente já vai falar sobre isso. Mas ainda assim, Kim, será que nada disso teve peso nenhum nos acontecimentos? Qual o problema dessa reação? Qual o problema de você acabar puxando o saco do presidente? Qual o problema? O problema é que a gente vai, e eu creio muito que o presidente Bolsonaro voltará ao poder em 2027. E o que eu espero? Eu espero que o presidente seja melhor. Da mesma forma que o Trump cometeu menos, mas muitos erros aqui nos Estados Unidos em 2017, quando ele assumiu, e agora o que se chama de Trump 2.0 é muito melhor do que o Trump 1.0. Por quê?
porque foram vistos os erros que foram cometidos. Posso passar aqui, nomear alguns, se quiser, posso falar aqui, nomeação do Rex Tillerson para o Departamento de Estado, enfim, não ter desmontado o esquema do USAID, o Deep State, posso falar aqui o dia inteiro também Isso faz parte. Sabe por quê? Porque nós somos comentaristas políticos. Nós não somos, eu pelo menos, não sou organizador de militância, não sou, eu faço comentário e análise. É o que eu pago, eu sou pago para fazer isso. Talvez se nós fizermos... Sabe quem fazia muito antes de mim? E as pessoas se sentavam, paulavam. Um grau muito maior e muito melhor, com muito mais profundidade do que eu, mas não muito diferente. Mas vamos continuar. Sim, mas 500%. Aí depois ele volta também. Trump julgado versus Bolsonaro julgado. Quem você gostaria de ter te liderando? Alguém acessório, este bom homem, pelo amor de Deus. Aí coloca ali a foto do Trump, né? Quando foi preso, com a cara de mal, brabo. Aí coloca a foto de Bolsonaro, triste, rapaz. Parecendo que comeu, sei lá, um ovo estragado. Dor de barriga. Aí aparece, né? Nosso grande jornalista, 25 anos de profissão, 12 livros publicados, o maior gênio desse país, Rodrigo Constantino. Acho que apostam no traço cultural brasileiro de adorar um coitadinho, uma vítima. Eu acho que Bolsonaro não aposta em nada, velho. Eu acho que ele... O que seria até possível. É uma estratégia errada, mas alguém poderia até ter imaginado, não, as pessoas vão ter pena do Bolsonaro e vão reagir. Seria um mau conselho, mas pelo menos seria uma estratégia. Olha, ele falou, eu fui porque eu já sabia o que é que ia ter. Assim, velho, eu já tinha dito ontem, né? Se fosse... Claro que já sabia o que ia ter. Eu nem teria ido porque eu já tinha fugido. Eu não tinha nem voltado pro Brasil. Pô, mas aí estamos de acordo, Kim. Não teria que ter voltado pro Brasil. Mas se você diz que o presidente não tem responsabilidade nenhuma pela situação que ele está, você está se contradizendo agora. Você está dizendo o que eu disse, ele não tinha que ter voltado ao Brasil, mas já que voltou, e já que só tem uma saída, que é o enfrentamento, e assim, eu vou falar hoje aqui sobre o presidente tem todos os motivos do mundo para estar confiante. O presidente sabe o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos mais do que todos vocês que estão no ar. Ora, eu não preciso nem dizer isso, o filho dele largou a vida para vir para os Estados Unidos, para lutar o fronte dos Estados Unidos. Sinal que tem coisa boa acontecendo aqui. Caso contrário, ele seria completamente maluco. Então o presidente sabe o que está acontecendo aqui. Tinha todos os motivos para estar confiante. Ao mesmo tempo, vamos abordar isso no programa de hoje, ele também sabe a situação da anistia no Congresso. Que é boa. Então, o presidente tem que estar confiante. Não tinha nem voltado pro Brasil. Eduardo Bolsonaro foi tarde, na minha visão. Eu também na minha. Tá louco. E como é que eu, de acordo. no alto da minha covardia, vou exigir alguma coisa dos outros? Não, mas ele se coloca assim na posição de líder. Isso é... Mas peraí, aí há uma confusão, Kim. Você acha que você, porque está na Austrália e não vai pro Brasil simplesmente ser preso e não poder reagir, você acha que isso é um ato de covardia? Então deixa eu te explicar, deixa eu te perguntar um negócio, só para eu entender. Né? Numa guerra tem gente que tá na infantaria trocando tiro, tem gente que tá na retaguarda fazendo logística, e tem o cara que é um piloto de um F-35 Stealth ou um B-22 Spirit, que é uma aeronave de $1 bilhão. E esse cara tá sobrevoando e fazendo bombardeios certeiros. Esse cara, que só porque ele tá lá em cima e não tá... Você acha que alguém da infantaria pode virar e falar assim, desce aqui, pô, pra trocar tiro com a gente? Isso é uma coisa inteligente? Eu não sinto nenhum momento de covardia da minha parte. Pelo contrário. Eu acho muito interessante que os caras estejam tomando uma sova para conseguir me tornar réu. Seria bom se isso estivesse acontecendo com o presidente Bolsonaro, porque a gente vê a árvore pelos frutos. A gente vê o resultado das ações e vê se a estratégia é boa. Se eu adoto uma estratégia que é ruim, eu abandono a estratégia. Mas é boa a estratégia de ficar fora. E não é nem minha, é bíblica. Né? São José retirou Jesus de Israel e foi para o Egito. Voltou quando a situação estava boa. Isso não... Já relatei aqui vários exemplos na história, a gente já teve muito essa discussão no caso do exílio do Eduardo Bolsonaro. Zero por covardia, por coragem. Por coragem de você enfrentar o sistema de onde você pode. E eu queria que o presidente Bolsonaro tivesse tido a coragem de enfrentar o sistema daqui de fora. Mas ele optou. Você diz que as estratégias dele são sempre boas, pelo que eu estou entendendo. Mas não são. Eu não sei se você, porque eu não sei exatamente qual é o papel que você tem, né, mas acho que você é um comunicador competente. Não veria covardia sua, não. Discussão, bicho, mas, sei lá, acho que às vezes as pessoas esquecem que do outro lado, é tipo o que o Fux falou, né? Cara, às vezes as pessoas esquecem que tem um coração, né? Batendo. Não. Bem, não tenha também, né? Vai que Bolsonaro seja um robô, seja um clone. Mas, gente, de coração, eu não tenho, eu tenho paciência pra ver muita coisa, até ver a esquerda aí se degladiando, mas
no julgamento como aquele. Olhar os meus algozes lá, falando de coisa de mim que eu com certeza ia discordar e ter que ficar caladinho, ali no máximo brincando com o celular. Não. Você só precisa estar calado com a boca. O seu rosto inteiro pode falar. E o controle das suas expressões, que vão ser fotografadas o tempo inteiro, são altamente eficientes. Eu digo para você, é minha profissão, né? Se vocês olharem os meus debates, ou às vezes o react que eu tô fazendo aqui, eu tô calado. Mas as pessoas estão vendo as minhas expressões. O tempo inteiro eu tô falando com as minhas expressões. Então, será que você precisa ficar calado? Mas mais do que isso, você pode deixar eles falarem, porque se você tivesse feito o que era para ter feito, em vez de um quebra-queixo ali, uma coletiva de imprensa de 45 minutos mal resolvida, uma coisa horrorosa, volto a dizer, um improviso desesperador para um cara que é o maior líder político do Brasil. Se em vez disso você tivesse tido uma coletiva de imprensa com jornalistas de primeira e você tivesse feito uma declaração contundente, com 3 pontos e frases de efeito que você quisesse que circularia na imprensa, você não teria que ficar calado. Pelo contrário, você teria a última palavra. Pra mim, não dá isso aí, não. Enfim. Obviamente, se você achar isso aqui ruim, né? Você é um intransigente, um maluco, etc. Mas eu achei horrível esse tipo de comentário. Sabe assim? Esse é o argumento? Achei horrível. E não é porque assim, brigue no privado. Nem isso, velho. É porque assim. Sabe? Eu achei horrível. Horrível. Esse é o argumento? Que eu posso achar horrível também, viu? Na boa. Pode. Ai, Jesus, aí. Mas é isso, né? Não vou falar mais pra eu não dividir a direita. Mais ainda. Não divide, não. Isso aí é bobagem. Inclusive, você também podia ter me mandado uma mensagem para falar a respeito. Acho que não tem nenhuma proibição judicial de você falar comigo. Mas isso não divide a direita, não. Pelo contrário, eu acho até esse tipo de discussão saudável. Eu queria que você tivesse explorado o argumento do é horrível, porque no final das contas eu não entendi exatamente por que é horrível.